Bom dia, igreja. Bom dia aos irmãos que estão na live. Eu não sei se a live vai estar transmitindo, mas que o Senhor esteja com todos nós nesta manhã. Irmãos, o Senhor me propôs nesta manhã estar trazendo aos irmãos uma reflexão sobre 3 vidas que parece que estavam interligadas e que foram conectadas pelo amor de Deus, o amor de Jesus. E nós, então, estaremos falando desse amor que transforma os lares, transforma as casas. Eu vou pedir para que os irmãos abram sua Bíblia. Eu vou usar dessa vez a versão da NVI, tá? Já combinei com o pessoal lá da mídia. Marcos, capítulo 4, verso 1 e 2, e depois do 35 ao 41. Marcos 4, 1 e 2. Diz assim: novamente, Jesus começou a ensinar às margens do lago, ao seu redor. Reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele. O barco estava no lago, enquanto todo o povo ficava na praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino. Vamos para o 35. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que começou a encher de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas se morrermos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te agradecer a oportunidade que tu nos dá de estar aqui na tua casa nesta manhã. Suplicamos, Deus, que a tua palavra encontre, Senhor, um ambiente propício para que possa ser, Senhor, ministrada ao coração de cada servo teu que está aqui hoje. Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Suplicamos, Senhor, a tua graça sobre nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, então hoje, conforme eu havia conversado inicialmente, nós estaremos transitando por 3 vidas que foram transformadas pelo amor de Deus e que, consequentemente, trouxeram essa mesma transformação às suas famílias. Tá? Eu li o primeiro verso e o segundo para que a gente pudesse nos situarmos. Tá? Disse assim, olha, Jesus, vou ler aqui nessa versão mesmo, Jesus começou então a ensinar junto ao mar e reuniu-se uma grande multidão, de sorte que assentou-se no barco. Olha, ele entra num barco, a multidão era grande e ele entra no barco. E diz o texto que ele estava a ensinar, a pregar, e foram várias parábolas. Em outro texto diz que ele também curou, ele fez um trabalho que veio desde um determinado momento até quase ao final da tarde. E ali, a gente lê no verso 35, por favor. Irmãos, eu não vou fazer uma mensagem expositiva, versículo a versículo, não, somente para que a gente fixe as situações, tá? Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Irmãos, percebem? Jesus está ali a ensinar e
o coração de Jesus sabe que na outra margem estava alguém que precisava ser alcançada pelo seu amor. E aí, ele simplesmente, após todo todo o seu trabalho, após estar começando a anoitecer, ele fala assim, vamos para o outro lago. E engraçado que ninguém pergunta, Senhor, mas o que a gente vai fazer lá do outro lado? Por que nós vamos para o outro lado agora, se a gente podia estar indo para casa agora para descansar, para jantar, tomar um banho? Mas ninguém faz essa pergunta. E diz o texto que ele se põe a caminho. E o interessante é que, enquanto eles estão a caminho, levanta-se um grande temporal. E Jesus, ele está na parte de trás do barco. É uma parte que era mais... normalmente a parte que era protegida, onde se guardava mantimentos, onde se levavam as cargas. E diz que Jesus estava ali, ele achou uma almofada, um travesseiro e deitou ali e descansava, enquanto o barco prosseguia. Ocorre que, quando essa tempestade vem, ela vem de uma forma tão grande que ela começa a lançar água dentro do barco. E esse barco começa a estar em perigo, e as pessoas que ali estão. E aí alguém pergunta, mestre, tu está dormindo? Levanta, tu não está percebendo o que está acontecendo aqui em volta? E diz o texto, vamos lá para o texto, verso 4, 35 em diante, 36, 37, alguma coisa assim. Marcos 5, deixando a multidão, eles levaram o barco assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre travesseiros. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa se morrermos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago, aquieta-te, acalme. E o vento aquietou e tudo ficou calmo. E tudo ficou calmo. Percebe que Jesus, ele tinha uma obra para fazer mais adiante, na outra margem. Mas acontece que esse vendaval, essa tempestade, o normal seria que, olha, tá uma tempestade, e é melhor a gente não enfrentar esse mar bravio, do jeito que ele está. Diz o texto que o vento fazia muito barulho, o mar se lançava, e ele falou, aquieta-te, calma, fica quieto, fica calmo. E ele vai dando ordem à natureza, ele vai dando ordem ao lago e ao mar. Sobre lago, irmão, eu sei que no texto de vocês pode ser que esteja escrito mar, sabe? Na verdade, aquilo ali era uma porção de água doce. É uma porção muito grande que de uma margem não dava para se olhar para outra margem. Diz o pessoal da geografia que tinha 13 metros de largura por 19 de comprimento, de maneira que ele parecia um mar mesmo. E muita gente chamava de mar aquela porção extensa de água. Mas isso é só uma informação. E agora no capítulo 5, verso 1, irmãos, eu estou fazendo uma leitura para apresentar 3 personagens a vocês, tá bom? Eu vou fazer essa leitura direto e depois a gente pega mais um pouquinho, tá? Marcos 5 diz assim, atravessaram o lago e foram para a região dos Gerasenos. Assim que Jesus desembarcou, o homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentado a pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes, quebrava os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedra entre os sepulcros e nas colinas. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz, que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-lhe que não me atormente. Disse isso porque Jesus havia dito, espírito imundo, saia deste homem.
Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? O meu nome é Legião, respondeu, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse embora daquela região. Até aqui, vocês percebem? Esse homem era um homem que ninguém praticamente conhecia ali. O evangelista Marcos vai chamá-lo de gadareno, sabe? Era uma pessoa, esse primeiro homem, ele era uma pessoa que não tinha nome, não tinha rosto, era um anônimo e, sobretudo, alguém que não conseguia ser protagonista da sua própria história. Eu já escutei essa expressão antes. E o pouco que sabemos sobre esse homem é devastador, porque diz o seguinte: tinha um espírito imundo, vivia nos sepulcros, era violento, andava de dia e de noite gritando, se autoferia com lascas de pedra, e se tudo isso não bastasse, ainda era possuído por uma legião de espíritos imundos. O evangelista Lucas ainda acrescenta sobre esse mesmo homem, sobre esse mesmo fato, que ele andava nu. Ele não vestia roupas. E então a gente vê que Jesus ele sai de uma margem para a outra do lago, porque ele precisava fazer uma obra na vida desse homem. E quando ele chega ali, naquele instante, ele já é identificado como Jesus, o Filho do Altíssimo. E ele dá ordens àquele espírito que estava dentro dele. E ali, antes ele pergunta: qual é o teu nome? E diz o nosso nome. O meu nome é Legião, porque somos muitos. Irmãos, então, a história os irmãos já sabem, que ele expulsa todos aqueles demônios e o homem é liberto, e daqui a pouco esse homem é encontrado ao lado de Jesus, assentado, vestido e em perfeito juízo. Vamos guardar aqui a história desse primeiro homem. Vamos caminhar mais um pouquinho, tá? Então nós vamos para o verso seguinte, onde o verso 21 do capítulo 5. Quando Jesus voltou de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do lago. Então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Implorou-lhe insistentemente: a minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e põe as mãos nela, para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Até aqui. Diz o texto, daqui a pouco a gente continua a leitura. Diz o texto que assim que Jesus retorna para outra margem, olha só, irmãos, o Marcos, o evangelista, ele escreve, dizem os pesquisadores, para Romanos, e ele pretende apresentar a pessoa de Jesus. Quem era Jesus? Ele tenta responder, através dos seus relatos, esse tipo de pergunta: quem era Jesus? Então, ele vai como que emendando um assunto no outro, sabe? Normalmente, os textos bíblicos eles estão numa arrumação, numa compilação, para caber o máximo de informações, mas Marcos, ele é ainda mais sucinto nisso. Ele não para falar das emoções das pessoas, não para nada disso. Ele simplesmente quer relatar um fato e apresentar: esse aqui é o Jesus que as pessoas estão falando. E assim, vocês viram? Por isso que eu comecei no verso 4, no capítulo 4, no verso 1, que diz que Jesus estava sentado em um lago. Aí daqui a pouco Jesus pede para ir para o outro lado. Aí no outro lado ele faz uma obra. Aí daqui a pouco ele volta para o lugar que ele estava. E nesse lugar ele já encontra Jairo. E vocês percebem a dinâmica?
parece que tudo está acontecendo de um toque só, tá? Mas vamos lá mais um pouquinho. E aí, ele encontra Jairo naquela situação. Mas Jairo, ele vai clamar a Jesus: Senhor, a minha filha está morrendo. Eu preciso que tu vá lá comigo. Se você impuser suas mãos tão somente sobre ela, ela vai ser curada. Mais uma vez eu fico pensando, o Senhor sai de um lugar, vai para o outro, e quando chega lá, quando eu fico imaginando assim, agora sim, ele acabou, ele podia falar assim, já é noite, vou descansar, está na hora da janta, alguma coisa assim, é hora de descansar, mas não. Ele, assim que ele ouve a palavra de Jairo, ele não pergunta, ele não faz nada, ele simplesmente, o texto diz que ele acompanha Jairo. Ele se pôs a caminho com Jairo na direção da sua casa, porque ele queria estar lá na casa de Jairo, que ele queria ver a filha de Jairo, que ele queria fazer uma obra na vida daquela família. E assim ele trabalha, e assim ele vai caminhando. Só que nesse espaço de tempo, uma outra figura aparece. E essa pessoa, ela entra assim na história como, incidentemente, quase despercebida, sabe? Ela era uma pessoa que, há 12 anos... Vamos ler? Pode botar para mim o verso... Isso. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. E ela havia sofrido muito sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo que possuía, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava, se eu apenas tocar no seu manto, serei curado. Imediatamente a hemorragia cessou, e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou no meu manto? Seus discípulos responderam, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta, quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse, filha, a tua fé curou você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A mulher, irmãos, é mais uma anônima. É mais uma que nós não sabemos o seu nome. O que nós sabemos é que o fluxo de sangue, a doença que ela tinha, a condição que ela vivia, era uma coisa que não permitia que ela tivesse contato com outras pessoas. Ela não podia tocar alguém, porque se ela tocasse simplesmente em uma pessoa, essa pessoa era considerada imunda. Por quê? Porque ela tinha um sangue que fluía dela sem parar. E, pela lei, ela contaminaria as outras pessoas. Aonde ela deitava, se alguém encostasse em alguma coisa ali, ficaria imundo também. E imagina a condição social de uma pessoa dessa. É uma pessoa que simplesmente não tinha uma vida social, era uma pessoa marginalizada. E o texto diz, no verso 25, que ela padecia dessa doença há 12 anos. Mais um pouquinho para frente, por favor. E havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos, gastara tudo, possuía, mas em vez de melhorar, piorava. Deixa aqui um pouquinho nessa tela. Irmãos, o texto nos informa que ela era uma mulher enferma há 12 anos. Imagina, sabe quando o pastor esteve enfermo aí essa semana, né? Mas imagina que você está enfermo por 12 anos. Sua situação psicológica, sua situação
de fragilidade, o seu corpo. Você é uma pessoa muito carente das coisas. E diz o texto que quando ela procurava os médicos, ela ainda sofria na mão dos médicos. Sabe, pensa bem que os médicos sequer podiam tocá-la para saber exatamente, tentar saber o que poderia estar acontecendo com ela. Mas ainda o texto nos informa que ela gastara todos os seus recursos pagando um especialista para poder o quê? Para poder se ver livre daquela condição. E quando diz que gastara todas as suas finanças, o texto diz que gastara tudo que possuía, talvez outros bens, talvez casa, talvez outras coisas. Mas era uma mulher que estava procurando ter a sua situação resolvida. Mas o texto nos informa que ela só piorava. Irmãos, há coisas que só o poder e o amor de Deus pode curar. Porque tem coisas que não estão na mão dos médicos curar. E não estão nos recursos financeiros também para que você seja atendido pelos melhores especialistas. Há coisa que só o Espírito de Deus pode fazer. E Jesus foi procurar essa mulher. E aí, irmãos, ela estava, como eu dizia, ela estava sofrendo há muito tempo, gastara tudo que tinha, mas só piorava. Então, quando vocês percebem que ela toca o manto de Jesus, é porque ela não quis tocar no corpo de Jesus. Lembra-se da condição dela? Então ela toca o manto. Por quê? Porque o manto podia ser desfeito, podia ser jogado fora depois, mas o que chama a minha atenção é que ela falou assim, olha, no momento que eu tocar, se eu conseguir tocar, eu vou ser curada. Irmãos, isso é fé. Isso é fé, aquela fé que você fala, Senhor, eu não tenho a menor condição de resolver essa situação, mas eu te peço em nome de Jesus, resolve essa situação por mim e descansa nessas palavras, irmãos. A coisa acontece. Isso não é mágica, isso é fé. Isso é colocar tudo aquilo que a gente acredita na pessoa certa. Sabe? E aí, o que vai acontecer é que imediatamente o fluxo cessa. Ela sentiu no corpo dela que ela não estava mais fraca pela doença. Ela sentiu o corpo dela começar a ser restaurado. E aí, ela ainda tenta sair do mesmo jeito que chegou, ou seja, de fininho, no anonimato, mas o que está ligado no céu está ligado na terra. No momento em que ela toca o manto de Jesus, sai poder de Jesus em direção a ela. Isso é tremendo, porque quando a gente pede em oração, com angústia no nosso coração, a gente está ligando essas orações à pessoa de Deus através de Jesus. E aí vem resposta, irmãos. E aí tem autoridade. E aí vem poder. Diz o texto que saiu poder. Jesus percebeu que saiu poder. E ao questionar, ao se virar e perguntar quem me tocou, os discípulos ainda tentam falar, mas que história é essa de quem me tocou? Está todo mundo te apertando aí, todo mundo te tocando, e todo mundo tenta encostar no Senhor. Como é que pode isso? Aí, pode tirar essa tela aqui já. Aí, o que acontece é que ela não podendo mais esconder, ela vem, passa pelas pessoas e chega de novo aos pés de Jesus e conta a sua história. E lá no verso, vamos passar aqui para ver para aquela parte que elas falam assim, eu não sei qual é o versículo, mas diz assim, filha, vai. Então ele, Jesus, disse, filha, a sua fé curou você. A fé dela curou.
vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Irmãos, ele não só curou a doença, não. Ele tirou um sofrimento social da vida daquelas pessoas. Agora aquela mulher poderia abraçar uma outra pessoa, poderia tocar uma outra pessoa, poderia estar dentro da sua casa e tocar a sua pai, seu pai, sua mãe, seu marido, seus filhos. A gente não sabe a condição dela e quem era a família dela. Mas o que a gente sabe é que, naquele momento em diante, ela já não seria mais uma pessoa excluída da sociedade, uma marginalizada, porque o Senhor se manifestou justamente para isso, para trazer vida para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar. Vocês percebem que são 3 histórias? Tá? Então ainda falta a menina. Vamos lá mais um pouquinho adiante, no verso 21. Ou um pouquinho atrás. Quando Jesus voltou de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do lago. Então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostou-se aos seus pés, implorou insistentemente: a minha filha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos nela, para que seja curada e viva. E mais um pouco à frente, o texto diz que quando ele chega na casa daquela mulher, eles recebem uma notícia ruim. Mas vamos lá. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou ele e disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Ele, porém, ordenou que saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que o acompanhavam, foram 3, e entrou onde se encontrava a criança. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levanta-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou e começou a andar. Percebe? Aquele pai vai procurar Jesus. Jesus já tinha vindo de uma batalha espiritual. Jesus já tinha vindo de um dia inteiro, mas ele se põe junto com aquele homem e vai. Mas antes disso aparecem uns homens que falam assim: a tua filha já está morta. A tua filha já está morta. Por que tu estás incomodando o mestre? Olha que maneira horrível de receber uma notícia. Mas Jesus, o Senhor da vida, ele olha para Jairo e fala assim: não temas, crê somente. Na versão da NVI está um pouco diferente, mas ele diz: não tenha medo, continue crendo. Se você creu em vir até ao meu encontro, que eu podia fazer alguma coisa pela sua filha, continue crendo. Irmãos, você que está pedindo há muito tempo uma situação, continue pedindo, continue crendo, não desista, porque o tempo de Deus não é o teu tempo, nem o meu. Mas o Senhor vai fazer acontecer. Então, ele vai em direção, ele recebe aquela notícia, mas ele fala assim: não se importa com essas notícias. Esquece. Pensa naquilo que eu te falei. Não temas. E aí, irmãos, aquela menina, ela é devolvida novamente ao seu ambiente familiar. Vamos lá. Eu trouxe a palavra que o Senhor me deu até aqui. Jesus reabilitou e reintegrou à sociedade a mulher do fluxo de sangue, restaurou o gadareno. Eu sei que o tema é testemunho no lar, mas ao trazer essas 3 situações que praticamente fazem parte da mesma sequência de eventos, o que vocês acham que aconteceu com a vida dessas 3 pessoas?
como a vida delas não impactou seus lares. Como aqueles testemunhos não ficaram para sempre, foram contados de gerações e gerações dentro daquela casa, ao ponto de chegar até nós e nos impactar ainda hoje. São testemunhos para a vida inteira, são situações peculiares, mas que impactaram toda a família. São três contextos diferentes entre si, e tem como protagonista o Jesus que liberta, o Jesus que cura, o Jesus que ressuscita, sabe, irmãos? O Senhor Jesus veio, ele, assim como ele veio na direção do Gadareno, ele veio hoje na tua direção também. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei quais são as suas angústias, mas eu sei que se você depositar aos pés de Jesus, tudo vai se transformar. Irmãos, então, somente, ele foi daquele outro lado somente por causa de uma pessoa. Talvez você precise de libertação, ou quem sabe você está com a doença considerada incurável, ou de dificílimo tratamento, ou ainda precisa que o Senhor te traga de volta à vida. Eu não sei, só sei que me foi dado trazer a palavra até aqui, aquilo que eu tinha falado com vocês ainda há pouco. Daqui em diante, é mistério de Deus, é o Altíssimo tratando no particular a vida de cada um de vocês. Eu vou pedir que vocês abaixem suas cabeças. Coloque diante do Senhor o impossível que você está tentando resolver há muito tempo ou ver resolvido. Nós vamos, então, orar ao Senhor no secreto. Você está orando no secreto mesmo no meio de toda essa gente? Porque todos estão orando nesse momento. Sim, todos nós estaremos orando individualmente, cada um deixando Deus cuidar dos seus problemas específicos. Clame, irmã, clame, irmão. Com ousadia, peça, creia, não duvide. O Senhor está libertando, restaurando, está curando, levantando parentes e amigos do leito de morte. O Senhor está reconciliando nessa manhã. É hora de voltar, querido irmão, querida irmã. É hora de se deixar tratar por Deus. Então, ele tirou o endemoniado do cemitério, tirou a mulher do isolamento social e a curou, livrou o pai e mãe de uma das maiores dores que ambos poderiam vivenciar. Ele tratou famílias a partir de um dos membros. Quem sabe a tua decisão de hoje vai impactar toda a tua família. Eu gostaria de pedir para o pastor Pedro que viesse aqui fazer essa oração final por nós, por toda a igreja.